Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vida de vocês, pela presença. Não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Buscando ilusões pra me sentir completo, prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência. Castelo forte, minha rocha eterna. O meu coração está inquieto, quer descansar em ti. Pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena.
Que Deus seja sempre louvado pela sua voz, Jordão, que a graça do Senhor esteja sempre com você. Boa noite, Igreja Central. Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu poder é eterno e seu amor não tem fim, né? Eu gostaria também de saudar o nosso amigo que nos acompanha pelo YouTube, que Deus possa estar com você. Vocês estão participando de uma série evangelística com o título Ensinos de Jesus. E hoje estamos aqui em mais uma noite, né, para estudarmos acerca o que Jesus ensinou sobre a salvação. Lucas, capítulo 19, verso 10, é o nosso texto inicial. Você que está nos acompanhando também, pega a sua Bíblia aí no seu armário, na sua estante, seja onde ela estiver. Abre em Lucas, deixa a palavra de Deus falar com você esta noite, o que o nosso amado Salvador ensinou sobre a salvação. Se você encontrou o livro de Lucas, vá até o capítulo 19. E ali, no versículo 10, nós iremos ler para que nós possamos clamar o Espírito de Deus nessa noite para nos dar entendimento. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, fale, Senhor, nesta noite de maneira clara, concisa, para que todos entendam a Tua palavra. E o Senhor esteja conosco mais esta noite. Entregamos cada amigo, ó Pai, que ouviu a Tua voz e está aqui nesta noite. Graças a Deus a cada um de nós, que o nosso coração saia daqui repleto da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No último encontro, nós estudamos acerca das Escrituras e entendemos que existe uma verdade absoluta em um mundo em que as pessoas não acreditam, em um mundo em que as pessoas, para tudo, para todas elas, a verdade é relativa, cada um tem sua verdade. Nós acreditamos na verdade absoluta. A palavra do Senhor é a verdade absoluta. Amém? E o nosso Deus tem nos ensinado, através das Sagradas Escrituras, o que tem de melhor para cada um de nós. Estamos num mundo, irmãos, em que as pessoas têm perdido a palavra. E essa palavra tem sido restaurada por Deus, na voz do homem, quando o homem aceita falar o que está escrito. Hoje no mundo está terrível. Até para se comprar uma coisa, você tem que dar até o CPF do cachorro, não é isso? Você não consegue mais, a palavra do homem já parece que não vale mais nada. Hoje está terrível, mas há algo de absoluto ainda, a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Vemos também que não podemos explicar a Bíblia, dar uma explicação à Bíblia. A Bíblia ela tem que se explicar por si só. Queridos, no nosso tema desta noite, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer e eu gostaria que você visse. Como posso ser salvo? Essa pergunta é uma pergunta recorrente no meio cristão. Como posso ser salvo? O que fazer para herdar a salvação? E as pessoas estão em busca de saber o que elas precisam fazer para salvar. Hoje você sairá daqui sabendo o que você precisa saber para ser salvo. Algumas pessoas deram as suas respostas, como por exemplo, o catolicismo diz que através dos 7 sacramentos, a igreja infunde a graça de Cristo no pecador que é perdoado e salvo. Né? Então, através ali dos 7 sacramentos, né, batismo, eucaristia, confirmação, né, que é a crisma, e vem outros, ordem, matrimônio, a pessoa é confirmada. E ao realizar boas obras, eu ajudo esse processo da igreja para a minha salvação. É um pensamento, tá, gente? E através da mediação dos santos, eu recebo os méritos. Isso é uma das respostas. O que o calvinismo diz acerca da salvação? Ele diz que não podemos escolher a salvação sozinho, por isso é Deus quem escolhe. Uma vez que a fé é algo que Deus escolheu para mim, ela não pode ser abandonada.
E ele ainda diz, portanto, só será salvo quem Deus escolheu. Será isso verdade? Tem mais uma resposta. O Espiritismo de Allan Kardec, né? Até eu trouxe hoje o livro, está aqui, ó, de Allan Kardec. Nesse livro ele diz o seguinte: meu corpo é mau e imperfeito, mas a minha alma é boa e perfeita. No mundo espiritual há muitos planos de evolução e a salvação é o último. Ele ainda diz o seguinte: quanto a minha alma está no plano espiritual, eu escolho como reencarnar neste mundo para que minha alma evolua até a salvação. E são vários os pensamentos acerca do que diz como alcançar a salvação. Mas o que realmente diz como posso alcançar a salvação de acordo com a Bíblia? Queridos, vamos parar de querer dar respostas. Você não pode dar respostas. A Bíblia tem que dar a resposta. A única coisa que eu posso fazer aqui é te levar a uma explicação bíblica, porque foi assim que eu fui ensinado na palavra. Quer ver como é assim? Eu tenho que te provar na Bíblia, que é assim que se estuda a Bíblia. Eu tenho que dar a explicação para entender o que você está lendo. Não colocar meus pensamentos e meus raciocínios. O que realmente, como posso ser salvo de acordo com a Bíblia? É a pergunta. E essa não é a pergunta somente sua, meu querido. Você que está aqui essa noite. É a pergunta de todo mundo. E você vai sair daqui sabendo. Você, meu querido, que está nos acompanhando no YouTube, você vai saber como alcançar a salvação de acordo com a palavra de Deus. O que precisa você fazer? O que você pode fazer para alcançar a salvação? Vamos à Bíblia? Então, olha só, vou te mostrar a maneira que a própria Bíblia diz que ela deve ser estudada. Eu não vou usar Isaías 28:10, que você já está acostumado. Ali diz que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é isso? Mas eu vou usar Neemias. Olha só como o povo de Deus fazia para estudar a sua palavra. Acompanhe comigo, por favor. Neemias é um livro que fica ali perto do livro de Jó. Se tu está com a Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, é na página 346. Ali no capítulo 8 de Neemias, você vai encontrar uma forma ordenada e correta de se estudar o livro do Senhor, a palavra do Senhor, que é o que nós faremos essa noite. Amém? Diz assim, ó, no versículo 2, Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de quê, irmãos? De entender o que se ouvia. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 3. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Como é que ele fazia? Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Querido, as minhas explicações, elas têm que levar você a entender o que o livro está dizendo. Não eu colocar diante da palavra de Deus o meu pensamento, entendeu? Então, se eu pergunto para você o que eu devo fazer para ser salvo, eu tenho que te levar um texto que diga o que deve fazer para ser salvo. Simplesmente eu não posso dizer para vocês o que vocês devem fazer. E eu vou te mostrar essa noite que essa é uma pergunta feita não só por você. Pega a tua Bíblia agora, mais uma vez, seja lá teu smartphone, abre aí em Mateus capítulo 18. Vou te mostrar algo bem interessante. Para você ver que essa não é uma pergunta só sua, só minha, ou de você, ou sua, amigo que está nos acompanhando. Essa é uma pergunta geral, é uma pergunta de todo mundo. Ou melhor, capítulo 19. Ali no capítulo 19 de São Mateus, no verso 16, diz que alguém se aproximou de Jesus, o homem que nós estamos estudando nessa série. O que Jesus ensina sobre a salvação. Deixa Jesus responder a pergunta. Não é eu que devo responder a pergunta? Eis que alguém aproximando-lhe lhe perguntou, mestre, que eu farei de bom para alcançar o quê? A salvação, a vida eterna. Qual a resposta de Jesus? Por
que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, o que tu tem que fazer? Guarda os mandamentos. Olha a resposta de Jesus. Guarda os mandamentos. Agora vamos perguntar por maior apóstolo de todos os tempos. Uma vez perguntaram para ele também o que deveria fazer para ser salvo. Olha a resposta dele. Presta atenção à resposta dele. Vamos lá em Atos, rapidinho para você ver. Livro de Atos, para você ver a resposta de Paulo, né? E o apóstolo São Paulo deu a pergunta que fizeram para ele acerca da salvação. Você chegou aí no livro de Atos, eu gostaria que você fosse ao capítulo 16. Abra sua Bíblia também em Atos 16, você que nos acompanha, e preste atenção à resposta da própria palavra de Deus. Quando perguntaram a Jesus, Jesus disse o seguinte: guarda os mandamentos. Quando perguntaram a Paulo, olha o que Paulo diz em Atos 16, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, ó, 28, verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Amém? Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por que Paulo está remetendo a pessoa a Jesus? Porque Jesus, ele é o autor da vida, é o dono da vida eterna. Jesus é o que vai te dizer o que tu deve fazer. E Paulo diz: o que tu deve fazer é apenas crer no Senhor Jesus. Acredite no que o Senhor Jesus tem para falar para você. O que o Senhor Jesus tem para falar para você? Está na sua palavra. Então, quando você crê, meu irmão, e no Senhor Jesus, você vai até Jesus em João 5,39, que nós vemos no tema passado, ele vai mandar você fazer o quê, Jesus? Examinar as Escrituras. Não é isso? Examine as Escrituras, porque nela está a vida eterna e elas falam de mim. Por isso Paulo disse: procurem a Jesus, creiam nele. Ele sabe o caminho. E Jesus disse: vocês querem ser bons? Vocês não conseguem, bom só é Deus. Se vocês querem entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Você está vendo como a Bíblia é fantástica? Você está vendo como eu não preciso explicar a Bíblia? Eu apenas preciso te levar ao texto bíblico? Você percebe, meu querido, você que está nos acompanhando, que eu não preciso dar a minha explicação, a minha tese, o meu fundamento, mas a própria Bíblia diz o que eu devo fazer para ser salvo? Eu só preciso fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Não importa o que as pessoas dizem, o que tu deve fazer. O importante é o que a palavra do Senhor. Pode olhar, depois que o carcereiro pergunta, que ele dá a resposta, diz que a palavra foi pregada a todos de sua casa. Você está vendo? A palavra foi pregada. Querido, não existe uma salvação assim. A salvação, a Bíblia ensina da forma correta. E se você der ouvido a este livro, você verá. Como posso ser salvo de acordo com a Bíblia? Você já viu? Então é o seguinte, olha o que diz mais. Vamos aprender mais acerca da palavra de Deus, né? Desde que o nosso amado Salvador veio ao mundo, já disseram algo sobre ele quando o anjo veio anunciar. Quando o anjo Gabriel veio dizer para aquela mulher que ela ia ter um filho, ela diz: o seu nome será o quê? Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Mas o anjo ainda falou mais: e porás o nome de Jesus. Porque a palavra Jesus significa salva. Do grego, eu sou, sus, Salvador. Jesus. Querido, o nosso amado Salvador, ele tem o que você veio buscar. E ele vai te levar a este livro para te mostrar tudo o que ele quer que você saiba. Então pare de ficar pulando de gaia em gaia.
Procure a palavra do Senhor. As pessoas me perguntam, Fidel, qual é a igreja de Deus? Eu digo, a igreja de Deus é a palavra dele. Ali ela dá o diagnóstico onde você deveria estar. Então, meus queridos, quando você decide estudar a palavra, você vai entender que a missão do Salvador foi tirar você, vir tirar você desse lamaçal de pecado. Salvar, buscar o que estava perdido. Algumas pessoas dizem assim, eu vou esperar eu resolver isso para mim aceitar a graça de Deus. Eu vou esperar. Traduzindo, nunca. Sabe por quê? Quer saber como é que tua natureza? Sem Deus? Olha só. Pode passar. A natureza sua. Aí está os textos, você já pode ir abrindo os textos para nós avançar. Ok? Se você abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, sabe o que está escrito ali? Deus, ele olha para a humanidade, ele olha para o homem e ele diz o seguinte, ele vê que tudo no homem é mal e continuamente a natureza do homem é maligna, ele diz o seguinte, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e todo o pensamento dele é continuamente para o mal. A nossa natureza sem Deus foi falada também por Davi no Salmo 51, verso 5. Acompanhe, verifique para você ver. Davi, ele chega a dizer o seguinte, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Estamos falando de uma criança, mas não uma criança que nasceu com pecado, mas uma criança que nasceu no pecado, em meio ao pecado, mas não sendo pecadora. Você vai ver que todas as crianças, elas já nascem no mundo salvo. No mundo comprado, lavado e redimido por sangue de Jesus. E Jesus, ele é mais enfático ainda, quando ele chega em Mateus ali 15, 19, ele diz, porque do coração procede os maus desígnios, a prostituição, as blasfêmias. E Jesus vai dando uma lista de características que a carne faz você errar. Essa, querida, é a tua natureza sem Deus. É a tua natureza sem o Senhor. Não tem como você mudar primeiro para vir a Deus. Isso não é possível. Porque essa é a sua natureza depravada, corrompida. O teu desejo é só fazer o mal. Então Jesus Cristo deixou bem claro que nós somos corruptos, que nós somos cheios de morte, que nós somos cheios de adultério, prostituição e por aí vai. Mas o bom é que esse pecado, ele terá um fim, amém? Um dos textos mais marcantes é aquele de Isaías 59, 2. Aquele texto, olha para mim agora, você que está aí, aproxime-se de mim um pouco. Esse texto, ele diz o seguinte, o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa te ouvir. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Mas sabe qual é o problema? São os teus pecados. As tuas iniquidades fazem separação entre ti e o vosso Deus. E os teus pecados cobrem o rosto seu, para que Deus não vos ouça. O problema está aí, Isaías 59, versículo 2. O problema são os nossos pecados. Deus quer nos ouvir, Ele luta para nos ouvir, mas Ele não consegue, porque o pecado está tapando o meu rosto, a minha face, para que a voz de Deus, para que a minha voz não chegue nos ouvidos de Deus, para que a mão do Senhor não venha sobre mim. É os meus pecados. E o que é pecado? Nós ainda vamos tratar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você aqui, eu já vou dar logo o diagnóstico e a solução para o pecado. E ele tem nome, se chama Jesus. Continuando, o nosso rei, ele deixa bem claro para cada um de nós que a solução só ele pode te dar. Isso aqui, esse versículo em toda a Bíblia deveria estar grifado de vermelho. Sabe por quê? Porque essa é a fita vermelha que divide a palavra do Senhor. É o verso áureo da Bíblia. Vocês têm isso aí de cor, não tem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único da espécie, não tem outro igual a ele. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
A vida eterna. Aonde tu vai conseguir a vida eterna? Em Jesus. Chega em Jesus, ele manda tu examinar as escrituras, porque elas testificam dele e falam dele. Você está vendo que uma coisa é ligada à outra? Então, queridos, somente Jesus Cristo é capaz de te salvar. Continuando, ele fala o seguinte: que Jesus veio assumir os pecados do ser humano e morrer em seu lugar. E Deus, irmãos, ele mandou justamente na hora exata. E o pecado não pegou ele de surpresa. Sabe por quê? Porque o texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Amém? Você já nasceu no mundo salvo. Um mundo comprado com o sangue de Jesus. Você não tem desculpa. Mesmo antes, irmãos, de o mundo ser fundado, o Cordeiro de Deus já tinha sido oferecido, porque ele já tinha decidido salvar o homem. Nada pega Deus de surpresa. Antes da rebelião ele já sabia que ela ia acontecer. E ele já entrou em reunião para decidir o destino do mundo. Como Jesus definiu a sua missão? Ele definiu simplesmente, de acordo com João 12:47. Eu gostaria que você visse essa passagem comigo. Você está bem pertinho aí, se você parou no livro de Atos. Abre aí em São João, no capítulo 12. Acompanhe comigo, por favor. Deixa a Bíblia te dar as respostas. Não busque resposta no ser humano. 12:47, leia comigo. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Querido, ele definiu sua missão assim. Ele veio para salvar o mundo. Salvar você. Essa é a missão dele. O que Jesus fez por nós na cruz? Esses dois textos dizem que ele carregou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, para que nos desse vida. Se você olhar João 10, no capítulo e no versículo 15, você está bem pertinho aí, está bem fácil para você. Ele diz o seguinte, no 10, capítulo 10, né? O verso 15. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é aquele Deus, irmãos, que dá a vida por você. Jesus é aquele Deus que dá a vida por você. Você é a ovelha dele? Você ouve a voz dele? Ele disse, se alguém ouvir as minhas palavras, mesmo que ela não pratique, eu não vou julgar. Porque eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Ele veio para te salvar. Só que um dia, esse que veio para te salvar, se tornará juiz. E agora a palavra, se ela não tiver sido obedecida, a coisa vai ficar séria. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Eu amo essa passagem. Isso é uma parábola que Jesus está contando. E Jesus começa a contar essa parábola de uma mulher que perdeu algo muito valioso. A Bíblia chama de dracma, outra tradução chama de moeda, e assim vai. Ao contar 3 parábolas sequenciais, quando ele chega no finalzinho aí de Lucas 4, do 4 a 7, ele diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Amém? A festa. O céu faz festa quando alguém decide ouvir a sua palavra. Você, querido amigo, que ouviu o convite e veio, está vindo, você vai ver somente o que está escrito. Você ainda poderá acompanhar vários outros temas, como eu já tenho apresentado aqui para você, no nosso canal, Estudo Cristo, que é o canal do nosso câmera. Ali você vai achar filmes, ali você vai ter uma disponibilidade enorme ao seu favor, te ensinando o que você deve fazer. Querido, hoje está fácil. A salvação depende das nossas obras, o que vocês acham? Porque as pessoas, aquele homem queria saber, Senhor, o que eu devo fazer de bom? Eu devo guardar o sábado, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu devo fazer para ser salvo? Não, irmãos.
Querido, você não precisa fazer nada para se salvar, nada. Mas Jesus diz que deve guardar os mandamentos. Cuidado com o que Jesus diz. O que Jesus estava dizendo é que você tem que provar algumas coisas. Se você anda na fé, você tem que provar algumas coisas que realmente a sua fé é autêntica. E você vai provar obedecendo os mandamentos. Mas a salvação, se você olhar Efésios 2:8 e Gálatas 2:16, ali diz assim, que vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:16 diz que ninguém será justificado por obras. Ninguém. Querido, então a salvação é uma das coisas mais fáceis que tem de se alcançar. É só eu aceitar o sacrifício de Jesus na minha vida, aceitá-lo como Salvador. Mas aceitar como Salvador, muita gente está fazendo. Querido, aceitar como Salvador, muitos estão fazendo. Não é isso? Você que está nos acompanhando, muitas pessoas estão aceitando como Salvador. Agora eu quero ver aceitar como Senhor. Isso não é fácil. Aceitar como Salvador, querer ser salvo é uma coisa. Agora, querer que Jesus mande na sua vida a partir daquele dia que você aceitou Ele, é outra coisa. Aí, meu querido, venha a obediência. Guarde os mandamentos. Aí, meu querido, venha a série de coisas que vocês têm que aprender na palavra e obedecer segundo a sua vontade. Porque Jesus não se tornará salvador de pessoas que não obedecem a Ele. É a Bíblia que diz. E você olha para mim e diz o seguinte, prova, Fidel. Eu provo. Hebreus capítulo 5, verso 9. Jesus não se torna salvador de pessoas que não obedecem a sua palavra. O texto é muito claro. Acompanhe comigo, por favor. Abra a sua Bíblia. Não acredite no humanos, acredite na palavra de Deus. E ela diz aí, ó, no capítulo 5. Aí a partir do versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz sobre esse Cristo amado que tem poder de te dar salvação. Mas Ele não te salva para tu viver uma vida do teu jeito, da tua forma, comendo o que tu acha que deve comer, bebendo o que tu acha que deve beber e desobedecendo e pisando nos seus mandamentos. Não, querido, Ele diz que não é salvador desse tipo de pessoa. É a palavra que está dizendo. Então, acompanhe comigo aí, ó, capítulo 5, verso 7. Ele quem? Jesus, nos dias da sua carne, quando Ele estava aqui, vivendo em carne como homem, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplica, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, eu estou lendo o verso 8 do capítulo 5 de Hebreus, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aproxime-se de mim, por favor. Jesus jamais será salvador de uma pessoa que não obedece. É a Bíblia, querido, que está dizendo. Eu não posso falar o contrário. É a palavra do Senhor que está dizendo. Se eu falar o contrário, meu irmão, eu serei julgado. Como eu sempre tenho falado para vocês aqui, o próprio Jesus, quando estava na sua humanidade, irmão, Ele pediu para não crer nem nele. Mas na palavra que Ele estava falando, se era dele mesmo ou se vinha de cima do Pai, porque Ele estava na forma humana. E eu, humano, faço a mesma coisa. Fidel, tu só falou e não provou. Tá bom, eu provo. Então vamos lá. João capítulo 7. Eu não te mostrei naquele dia, mas eu vou te mostrar hoje. O próprio Jesus dizendo, quer saber onde é que está fazendo a minha vontade? Vocês querem a vida eterna? Vocês querem a verdade? Então abra aí em João 7 e vocês verão. O próprio Jesus dizendo que o ensino que Ele ensinava não era dele, não vinha dos pensamentos dele. Achou João 7? Acompanhe você também comigo. Estamos chegando já no final desta programação. E eu gostaria que você visse esse texto. 7 a partir do 16. Olha só o que diz. Respondeu-lhe Jesus. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Porque quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. A Bíblia está dizendo, querido,
Quem fala por si mesmo, dá suas explicações, da sua forma. Tem gente que chega para a gente e diz assim, fulano lê do seu jeito, interpreta do seu jeito. Fulano lê do seu... Mas não é assim, gente. A Bíblia diz que você tem que dar explicação para a pessoa entender o que ela está lendo. Não é ninguém que tem que dar uma explicação para você e você aceitar. Que está dizendo para não comer coisas imundas? Não, mas isso aqui era para os judeus. Cadê o versículo dizendo que era só para os judeus? Não tem. E nós ainda vamos falar de saúde. Nós ainda vamos falar de lei de Deus. Vamos falar de sábado. Não perca. Vem até o fim, pode passar. Querido, através do Filho de Deus, através de Jesus, não há outro meio além desse. Atos 16:31 diz que não há outro nome abaixo do céu, acima no céu, embaixo na terra, dado entre os homens, no qual importamos que sejamos salvos. Olha aí, Atos 16:31, confira. Não há nenhum outro nome, ele diz. Somente o nome de Jesus. Não importa o que as pessoas disseram, a forma que elas disseram. Esse texto de 1 João, que eu amo demais, 1 João 5:11-12, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna, querida, é dada através de uma pessoa. É Jesus Cristo. E ele disse o seguinte, Jesus, o meu ensino não é meu. O que Jesus ensinou sobre a salvação? A salvação é só querer dizer, eu quero. Aí ele é o seguinte, você quer, meu filho? Então eu te dou. A partir de hoje, eu te salvo. Agora você vai viver, você vai ser sendo salvo. Não é bater no peitinho e dizer, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E as quedas que tu vai ter no caminho? O livro de Provérbios diz, 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas o Senhor Deus levanta. Ai daquele que é ímpio, cairá e nunca mais se levantará. Sabe o que eu quero dizer para você? Você já foi salvo há muito tempo. Salvo de muitas coisas. E principalmente deste mundo tenebroso. Eu gostaria de fazer um apelo final e contar uma história para você. Eu gostaria de dizer para você, irmãos, que a salvação, você não pode brincar com ela. O tempo está curto. Estamos vendo a cada dia mais os terremotos. Estamos vendo os maremotos. Estamos vendo as crianças passando fome. Ontem eu vi um vídeo, irmão, no WhatsApp. As crianças comendo barro. Barro com sal. Cadê o povo de Deus? Quando tu pensa em salvação, você pensa em quem? Aproxime-se de mim, você que está nos acompanhando. Quando você pensa em salvação, você pensa em quem? Na sua família? Nos seus filhos? Nos seus amigos? Por isso você está assistindo esse vídeo e está compartilhando com alguém? Em quem você pensa quando você fala sobre a salvação? Eu conheço uma mulher. Ela é lá do Maranhão. O nome dela é Rosenilde. Rosenilde, um dia, ela foi numa série evangelística numa cidade chamada Monção. Rosenilde viu o convite de Jesus dizendo: vem que eu te salvo e te ensino como andar daqui para frente. Naquele dia ela entregou a vida a Jesus. Ela disse: Senhor, eu só quero o Senhor. E entregou sem reserva. A vida passou. E pelo viés dos acontecimentos, das tribulações, ela deixa os caminhos do Senhor. Vocês acham que Deus desistiu dela? Não. Vocês acham, Igreja Central, que Deus desistiu dela? Não. Ela vem até o estado do Mato Grosso. Rosenilde tem um filho chamado Elielson. Elielson é dedicado na igreja. Porque naquela conferência, ela e toda a sua família, inclusive mãe, parentes, amigos, se converteram. E esse Elielson veio com ela ao Mato Grosso. Elielson procura a igreja Nova Vida e começa a convidar a mãe para ir na igreja Nova Vida. Ali eu conheço essa mulher. Eu vejo o quanto ela deseja a salvação dos seus filhos. Eu vejo o quanto ela ora, chora, para que eles não se percam. Você é aquele tipo de pessoa que se preocupa com a salvação dos teus amigos? Você é aquele tipo de pessoa que se importa com a salvação dos outros? Ou você é mais... só quer pegar o dinheiro, mas não ensina o que está escrito? Não mostra para as pessoas o que está escrito?
Querido, é a palavra de Deus que tem que ser estudada, é o livro do Senhor. Ele diz o caminho para a salvação. Não são os pensamentos dos humanos, não são os pensamentos das pessoas que vai te levar a algum lugar. É por isso que o mundo está do jeito que está. A cada esquina você vê alguém pedindo dinheiro. Aonde nós vamos parar? Essa mulher começou a fazer curso bíblico aqui em Nova Mutum. Deus a transferiu para a Granja Faria. E ela estava lá na Granja Faria. E Deus mais uma vez vai atrás dela. Essa mulher agora está usando os seus dons ali, seus talentos, que ela sabe fazer, para atrair as pessoas a Cristo, através da sua hospitalidade e da sua recepção. Rosenilde é uma mulher que procura a salvação da sua casa. Ela tem a mesma preocupação do que o carcereiro. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou chamar a Rosenilde aqui à frente, que ela vem aqui. Eu agradeço a Rosenilde porque ela aceitou o convite e ela veio lá da Granja Faria, como eu tenho prometido a vocês que cada noite eu trarei alguém de lá. Vem aqui à frente, Rosenilde, para que o mundo te conheça, para que você, YouTube, conheça também. Essa mulher que pode vir para cá para frente, ela não tem medo de testemunhar no meio dos seus. E é uma mãe para mim, né? Na ausência da minha mãe, ela cuida de nós também. E eu louvo a Deus por essa mulher, porque, continue aí, ela hoje se preocupa não só com a salvação da casa dela, mas com a salvação dos amigos dela. O Jordão irá cantar essa noite. E quando ele estiver cantando, você que está fazendo curso bíblico, você gostaria de testemunhar para Deus e dizer, eu quero essa salvação? Porque aquele Deus que deixou o céu, o Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para tirar da mão do bandido, para que esse bandido não te maltratasse. Assim como ela não aceita maltratar os filhos dela, assim como ela não aceita ver os filhos dela no mundo. E ali ela está, às vezes, com o celular na mão, procurando, vendo se seu filho está procurando a igreja por onde ele viajou. E um dia eu vou trazer o filho dela aqui, e vocês conhecerão. E a preocupação dela quando ela chega no nosso pequeno grupo é, meus filhos estão andando no caminho do Senhor? Você tem se preocupado com a sua casa? Você tem preocupado com os teus? Querido, por mais que as coisas comecem a dar errado na sua vida, esse bandido não vai vencer. Um dia Deus vai te trazer de volta para o Éden. O jardim do Éden será a tua casa. E você nunca mais irá sofrer. Você nunca mais saberá o que é dor, sofrimento e morte, perder um ente querido. Esse sofrimento vai acabar. E eu acredito que isso vai acontecer. Por isso eu agradeço você, amigo, porque você está nos acompanhando, porque você está compartilhando. Jesus veio te salvar e Ele não te cobra nada, mas Ele te leva até a palavra dEle para saber o que tu deve fazer depois que Ele te salva. E no próximo domingo nós iremos trabalhar o assunto da santificação. Você quer se santificar? Eu vou trazer uma pessoa aqui que ela sentiu esse desejo de se santificar. Que você tenha esse desejo no seu coração. E que a igreja central, aqui de Mato Grosso, em Nova Mutum, tenha esse desejo de se santificar. Vamos ouvir esse louvor especial. E se Deus está tocando no teu coração, não tenha medo. Até quando vamos competir? Até quando vamos nos destruir? Fomos feitos uns para os outros. Se morre um, morre uma parte de todos.
jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era a vida. Mas alguém destruiu a nossa vida, destruiu a harmonia, e nós entregamos o ouro pro bandido e tudo foi perdido. Lá no Éden a gente perdeu a eternidade. No Éden a gente entregou tudo que a gente tinha para o bandido. Mas a história não acaba ali não. Mas nem sempre foi assim. Éramos parte do jardim. Tudo estava em harmonia, perfeita comunhão. Era a vida. Mas o Eterno entregou seu próprio Filho para nos tirar das mãos do bandido. E então, na cruz, o Filho deu a sua vida para restaurar a harmonia. A harmonia foi restaurada por Jesus Cristo Salvador. Temos livre acesso ao Pai agora, graças unicamente a Ele. Não vai ser para sempre assim. Estamos voltando pro jardim. Amém. Estamos voltando para o jardim. Você perdeu alguma coisa? Eu perdi. Você perdeu alguém que você ama? Eu perdi. O que mais vamos perder nessa vida? Você não está cansado? Eu estou cansado. Parabéns você que ficou de pé. Que o universo contemple essa cena e que você forme uma aliança com Deus de acreditar só no que está escrito. Oremos. Nosso Deus, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, porque somente o Senhor é digno, porque veio nos buscar. Deu-nos a Tua palavra, uma palavra tão clara, para que nós possamos compreender, ó Deus eterno. Abençoe esse homem, esta mulher que ele levantou, porque ele está cansado de ouvir tantas coisas, ele quer ouvir o que diz a Bíblia, o que diz o livro sagrado. Eu entrego a vida desse amigo, desta amiga. Eu entrego a vida dessa mãe, desse pai. Eu entrego a vida dessa irmã que já perdeu alguém que ela ama. Desse irmão que perdeu alguém que ele ama. Estamos cansados de perda, Senhor. Não queremos perder mais nada. Mas a promessa já foi firmada. Estamos para voltar para casa. E eu quero, Deus eterno, que o Senhor confirme o nome desse que ficou de pé. Para que ele entre naquela cidade pelos portões celestiais. E no próximo domingo ele vai ver como se santifica para entrar na porta da santificação. Que o Senhor possa guardar ele, levar ele em paz. Abençoe esse amigo que está nos acompanhando pelo YouTube. Guarde, ó Deus eterno, a cada um deles. Que o Senhor possa nos iluminar nossa mente e o nosso coração. E que essa palavra fique guardada no nosso interior. Para que nós nunca nos esqueçamos de que Jesus não nos salva para vivermos de qualquer forma, mas nos salva para nos tornarmos homens e mulheres de fé. Podemos perder tudo, Senhor, mas uma coisa, jamais perderemos: a nossa fé. Entregamos essa igreja, esse amigo, essa irmã,
Entregamos esta programação em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos. É o meu desejo em nome de Jesus.